tarde, boa noite. A gente está aqui numa plataforma nova, na verdade, que é o Loom, para mais uma aulinha de botânica arcada. Eu resolvi mudar um pouco o nosso modelo para essa questão de aparecer, enfim, já que eu não estou gravando aula ao vivo, porque eu acho que é uma maneira de a gente ficar um pouco mais próximo, mesmo muito longe, né? Porque sempre, vocês sempre estão ouvindo a minha voz. Atrás de slide, assim. Atrás de slide não, né? Naquelas. Mas enfim, hoje é a aula de fotossíntese 2, pra gente terminar esse assunto. Meu cabelo tá radioativo, mas tudo bem. Pra gente terminar esse assunto, tá? Da parte de fotossíntese, pelo menos. Que eu não consigo mexer. Ah, tá, consegui mexer. Olha só, tecnologia, gente, é difícil. Primeiro eu coloquei uma tirinha que eu gosto bastante. Achei muito fofa, inclusive. Ai, meu Deus, que fome. A banda falando pra outra. Vai lá, olha o solzão rachando aí. Olha quanta luz, por que você não come? E ela fala que ela tá fazendo a dieta da lua. Eu achei lindo, achei digno, achei uma graça. Mas vamos lá. Na última aula, a gente tratou do processo de fotossíntese da fase clara, a parte clara, no caso da fotossíntese. E esse processo a gente pode relembrar ele e, como é que pode dizer, repassar com dois esquemas principais, que são os esquemas da fotossíntese cíclica e da acíclica, que é o esquema Z, que a gente comentou na última aula. Então, a fotossíntese cíclica, eu não sei para onde eu olho, mas eu vou tentar, eu tô olhando para a tela, gente, inevitável. Mas assim, a fotossíntese cíclica, a gente tem um fóton, então, incidindo no fotossistema 1, libera elétrons, esses elétrons vão adquirir um nível mais alto de energia, eles passam por uma cadeia que vai retirar essa energia deles, e esse elétron volta para o fotossistema 1 novamente. Esse processo é um processo que vai ajudar na geração de ATP, tá? Porque a gente está liberando energia, lembrando da questão de que durante essas passagens a gente tem a liberação de H+, e liberação de H+, implica em criar um gradiente de prótons para ATP sintase. Então, se a ATP sintase funciona, estamos bem, estamos fazendo ATP. É isso que importa. Por isso que a gente chama de cíclica. Então, a gente tem ali o elétron voltando para onde ele saiu. Já no esquema Z, que a gente tem a fotossíntese acíclica, a gente tem os uso de dois fotossistemas, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. E aí, essa fotossíntese acíclica configura o quê? Não tem volta do elétron ou de qualquer coisa para onde veio, para onde saiu, no caso. Então, eu vou estar sempre, não vou estar reciclando. Então, o que acontece? Tem incidência de luz no fotossistema 2. Nesse mesmo momento, vai acontecer, no caso, a fotólise da água. O que é a fotólise? A fotólise é a fotólise da água, no caso, é a quebra da água pela luz. Então, a luz incide e ajuda nessa quebra em H+, oxigênio gasoso e tudo mais, e libera elétrons também. E aí, o que acontece? Esses elétrons que saem da clorofila quando é excitada, eles passam pelo fotossistema, mesma coisa, passam por uma cadeia redox, só que ao invés desse elétron retornar para a clorofila, né, do fotossistema 2, ele vai seguir. Então, ele vai para o fotossistema 1, repor os elétrons que foram perdidos por esse fotossistema. Aí tudo bem, repôs, porque querendo ou não, aqui a gente vê que tem uma, não é que é perda, mas assim, como é que eu posso dizer? Precisa ser reposto porque os dois são excitáveis e os dois perdem de alguma forma. Então esse tem uma excitação novamente desse elétron no fotossistema 1, só que ao invés de ele voltar, ele vai para uma enzima que chama ferrodoxina. Essa ferrodoxina, ela vai ajudar no transporte desse elétron para ativar um complexo que ajuda na produção de NADPH. Ponto. Para o que precisamos para fazer a fase escura? NADPH, ATP. Fechamos. Então, a gente tem os reagentes e os produtos. Então, a gente tem como reagente. Então, o que a gente precisa para que aconteça a fotossíntese? A gente precisa de H2O, de NADP+, para fazer NADPH, de ADP e de fosfato inorgânico. O que é? Por que ADP mais fosfato inorgânico? Por que não só ADP? Porque o que é o ADP? Adenosina difosfato. Então, eu tenho dois fósforos. Já a adenosina trifosfato, eu tenho
3 fósforos, entendeu? E é isso que eu preciso para armazenar energia, tá? Então, pois bem, fiz aqui H2O mais NADP, mais ADP, mais fosfato inorgânico, na presença de luz e considerando que existe clorofila, porque sem clorofila a gente não tem fotossíntese, basicamente. Então, a gente produz NADPH, H+, ATP e meia molécula de oxigênio. A gente poderia dobrar para ter uma molécula inteira, sem problemas. É que aqui está seguindo o coeficiente estequiométrico já definido. Ok, estamos bem, estamos, ó, na paz. Então, certo, ó, a gente, se tem NADPH e ATP, a gente está pronto para embarcar nessa magia que é a fase escura. Então, o NADPH, ele vai atuar como poder redutor. Já o ATP, ele vai atuar como uma energia química para esse processo. Então, a gente tem a fase escura ou a fase química. Essa é uma fase que o foco dela é a produção de glicose, e aí essa glicose ela é produzida pelo ciclo de Calvin-Benson ou ciclo de Calvin, só como vocês preferirem chamar. E assim, como já dito anteriormente, eu preciso de ATP e NADPH. Se eu não tenho ATP e NADPH, não tem fase escura. Ponto. Tá? E a fase fotoquímica, inclusive, ela existe para isso, para a gente produzir NAD, pH e ATP. Bom, a gente vai ver como esse ATP e esse NADPH eles vão ser usados. E assim, tudo bem, ela chama fase escura. Então, Carol, significa que ela acontece no escuro? Não, amor, ela não acontece no escuro. É que ela independe de luz. Então, luz não é um fator necessário. Já a fase clara, ela precisa necessariamente da presença de luz, tá? E aí, a gente descobriu na última aula que a fase clara, ela acontece na membrana dos tilacoides, que são aqueles sacos achatadinhos, né? Só que a fase escura, agora, ela vai acontecer no estroma, que é aquela matriz relativamente homogênea, que fica ali, que tá banhado os tilacoides tudo, gente. Aquela gosminha, tá? E, esquematicamente, a gente pode dividir o ciclo de Calvin em 3 etapas. Fixação, redução e regeneração. Aí, eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês se façam sempre 3 perguntas quando vocês estiverem estudando essa parte de fase escura, enfim, de fotossíntese em geral. Fixação do quê? O que eu vou fixar? E a resposta dessa pergunta é: você vai fixar carbono, tá? E a gente vai ver como esse carbono vai ser fixado. Reduzir o quê? Vai reduzir o NADPH. E vai regenerar o quê? Vai regenerar a molécula de 1,5-ribulose bisfosfato. Calma, esse nome ele não é um nome amigável. Eu acho ele muito bonito, sendo bem sincera, mas ele não é muito amigável. Mas assim, vamos indo. Então, vamos caminhando devagar. Esse eu apresento para vocês agora. Esse é o ciclo de Calvin, meu crush. Na verdade, eu gosto muito do ciclo de Krebs, mas o ciclo de Calvin também é coisa linda de mãe, tá? Coisa linda. E aí, a primeira etapa, então, desse ciclo é a fixação do carbono. Então, o que acontece? Eu tenho a entrada de CO2 ali, que vai dióxido de carbono, e esse CO2, ele vai ser combinado com ribulose, com 1,5-ribulose. Deixa eu tirar minha cabeça daqui, gente, cadê? Vou botar pra cá. Ele vai ser fixado não, ele vai ser fixado com, fixado não, combinado com uma molécula de ribulose, 1,5-ribulose bisfosfato. Você precisa saber esse nome? Não precisa saber esse nome. É que, na verdade, esse nome é um nome legal para a gente guardar, considerando que essa é a molécula que vai ser regenerada no final. Mas, assim, vocês não precisam decorar, tipo, nossa, meu Deus, a ribulose, não sei o que não. Fiquem em paz. Então, eu tenho uma molécula que é a ribulose. Ribulose é 1,5-ribulose bisfosfato. Ela é uma molécula que tem 5 carbonos, é um açúcar. E aí a gente pensa na química orgânica, na nomenclatura de compostos. Por que é 1,5 ribulose bisfosfato? Primeiro, bisfosfato, 2 fosfatos. 1,5 está indicando a posição que esses fosfatos ocupam na molécula. Então, ó, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro fosfato,
segundo fosfato. O primeiro fosfato está no carbono 1, segundo fosfato no carbono 5, considerando... É que aqui não, a gente é meio aleatório na hora de nomear, porque a gente não tem nenhuma dupla entre os carbonos. Se a gente tivesse dupla entre os carbonos, ou tripla, a gente começaria pelo lugar mais próximo da dupla. Mas isso aí vocês vão ver com Breno, ou já viram, enfim, não sei. E aí quem faz essa união, então, da ribulose com o CO2 é a rubisco. Em teoria, era para a gente ter uma molécula de 6 carbonos. Só que o que acontece? A gente tem até essa molécula de 6 carbonos, só que essa molécula de 6 carbonos, ela é muito instável. Então, automaticamente, a gente já passa para moléculas de 3-PGA. O que é 3-PGA, pelo amor de Deus? É o 3 ácido fosfoglicérico. Não, glicerato não, fosfoglicérico. Outro nome que vocês não precisam saber. Aí sim, eu falo realmente, não precisa saber esse nome, não vai fazer diferença nenhuma na hora de a gente entender. É que assim, a gente passa coisas como o ciclo de Calvin, enfim, de uma maneira razoavelmente detalhada, para que vocês não pensem que aquilo saiu do nada, sabe? Tipo, como que a planta faz, sei lá, fotossíntese? Não é assim, não é que entrou a planta, não é que entrou o sol virou energia, não sei o que, saiu o glicose. Não é assim. Tem um processo. Pois bem, então a gente tem ali essa formação desse composto, deixa de ser um composto instável e parte para essas moléculas de 3-ácido fosfoglicérico. E aí a gente segue uma proporção, mais ou menos. Então, para cada molécula de CO2, a gente tem 2 moléculas desse 3-PGA. Eu vou chamar de 3-PGA porque 3-ácido fosfoglicérico é muito grande. Entendeu? Um nome assim que a gente não gosta de falar, tá? Então passamos, fixamos o carbono. O carbono tá ali incorporado a um esqueleto ali, fez uma molécula legal, tá? Aí, próxima etapa. Esse 3-PGA, ele vai ser convertido para uma molécula que chama gliceraldeído 3-fosfato. Olha, até a gente confunde. Só que assim, para essa conversão acontecer, a gente precisa de ATP e de NADPH. Então, ó, aqui a gente já está vendo a importância do NADPH. Sem NADPH, a gente não consegue fazer essa conversão para gliceraldeído 3-fosfato, nem sem ADP. Então, concordam comigo que é mais do que essencial. Então, quando eu consumo o ATP e o NADPH, a gente tem a produção de ADP e a formação de NADP+. E o que acontece? Para onde que vai esse ADP? Para onde que vai esse NADP+? Se a gente voltar na outra aula, a gente sabe, a gente vê que a gente precisa desse desse NADP+, e desse ADP para construir os produtos da fase clara. Então, esses produtos nada mais fazem do que voltar para onde eles vieram e constituir novamente mais ciclos e mais fotossíntese, mais produção de tudo, tá? E aí, o que acontece? Aqui, então, nem só de gasto vive o ciclo de Calvin, a gente vai conseguir regenerar. Inclusive, essa etapa chama redução, porque o NADPH é um composto que sofre redução, e aí ele doa elétrons para um composto intermediário. O que acontece? Essa passagem aqui, ela não é direta. Então, eu tenho a formação de um outro composto que, se não tivesse formação desse composto, eu não conseguiria produzir gliceraldeído 3-fosfato, famoso G3P, tá? Agora sim, a última fase perfeita é a regeneração. Então, o que acontece na regeneração? A gente precisa regenerar alguma coisa. Pergunta que eu falei para vocês fazerem para si mesmos. Regenerar o quê? O que vai ser regenerado, então? A gente vai regenerar a 1,5-ribulose bisfosfato. E aí, o que acontece? Por que a gente vai regenerar essa 1,5-ribulose bisfosfato? A gente vai regenerar para a gente poder rodar o Calvin mais vezes, entendeu? Porque ela que é uma molécula que fica meio dispersa. E ela vai ser regenerada para a gente conseguir continuar rodando o nosso ciclo de Calvin, tá? Mas não é assim, tão... enfim, esquece, gente. O que acontece? Então, a gente tem ali, voltando, essa molécula de G3P, gliceraldeído 3-fosfato. Uma parte das moléculas vai para regenerar a rubisco.
por isso que é enzima, vai regenerar essa ribulose. Então, aqui nesse caso, como a gente formou 6 moléculas de G3P, 5 moléculas foram formar o 5 moléculas de G3P foram formar ribulose, tá? Porque é necessário. 5 moléculas, no caso, formaram 3 ribuloses de novo. E uma molécula saiu, nessa proporção, no caso, saiu para fazer glicose. Então, a gente tem aqui a produção da glicose, que é onde a gente precisa chegar, tá? Então, vamos resumir todos os processos, assim. Esse slide é o que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Não precisa saber da ribulose, precisa um pouco. Mas não precisa saber do gliceraldeído, do ácido não sei o que, glicérico, fosfórico, sei lá. Tá, não precisa, gente, não precisa, não é necessário, tipo, encher a cabeça de vocês com coisas assim. É legal vocês saberem de onde veio e pra onde vai, ponto. Então, vamos aqui de novo. O Sol, aqui no caso, eu, né, nesse balãozinho eu, a luz, o Sol vai incidir nos tilacoides. Ó, isso aqui são os tilacoides, cada um desses é um tilacoide. Vai incidir na membrana dos tilacoides. Aí a gente vai ter entrada de água, saída de oxigênio, famosa fotólise, que a fotólise ela é responsável por toda a produção de oxigênio da fotossíntese. Então, a gente tem na fase clara a produção de NADPH e ATP. Esse NADPH e ATP entram no ciclo. A gente tem, então, a fixação do carbono com a colaboração da ribulose. Isso tudo quem faz é a rubisco, que é uma enzima super importante. Mas, enfim, ela que vai fazer a fixação, vira o 3-PGA. Esse 3-PGA, com o auxílio de ATP e NADPH, vira G3P. E aí a gente manda de volta NADP+, e ADP para os tilacoides novamente, para a gente fazer mais fase clara. E uma parte do G3P volta para regenerar a ribulose e outra parte vai fazer açúcar. Lembrando que a fase clara acontece aqui no estroma e a fase escura acontece na membrana dos tilacoides. Isso aqui é mais do mesmo, então entrada de água, saída de O2. Aí a gente tem ADP mais fosfato orgânico, reações de claro, libera ATP, NADPH, inclusive quando a gente vê NADPH2 não é certo do ponto de vista bioquímico, porque é NADPH mais H+, isso aqui das reações, aí juntando com o CO2 ali, com o ribulose, tudo bem, reações de escuro, tem a liberação de água também e forma glicose. Então aqui a gente tem o novo mantra de vocês, tá? As questões gostam um pouco de abordar nesse sentido, tipo, qual é a equação geral da fotossíntese? Então, eu tenho 6 moléculas de carbono, nesse caso, nessas proporções, para formar 1 mol de glicose. Então, eu tenho 6 moléculas de dióxido de carbono, que se juntam com 12 moléculas de água. E na presença de luz e clorofila, a gente forma 1 molécula de glicose, 6 moléculas de H2O, famosa água, e 6 moléculas de oxigênio gasoso. Tudo bem? Estamos bem. Outra coisa, deixa eu sair daqui de novo. Gente, é muito difícil mexer com isso. Outra coisa, as bactérias, elas também podem fazer fotossíntese. Inclusive, elas fazem. Só que não são todas as bactérias que fazem. São as bactérias autotróficas. Então, enfim, tróficas ali, a questão do alimento. Então, são bactérias que produzem o próprio alimento, assim como as plantas autotróficas. As plantas autotróficas é até pleonasmo. Então, as plantas que são autotróficas. O que acontece? A gente tem bactérias heterotróficas também, bactérias que se alimentam de compostos prontos já do meio ambiente, mas nesse caso, quem vai fotossintetizar são as bactérias autotróficas. O que acontece? Essas bactérias, elas vão usar diferentes dadores de hidrogênio, porque a gente precisa de hidrogênio para isso acontecer, teoricamente. E no caso das plantas, quem vai doar esse hidrogênio é a água, lembrando o processo de fotólise e tudo mais, liberação de H+. Aí a gente tem 2 tipos principais de bactérias, que são as sulfurosas e as não sulfurosas, olha só. É que não são só 2 tipos, mas pro nosso contexto em questão, são 2 tipos. São as sulfurosas e as não sulfurosas. As sulfurosas, elas são as verdes e as purpúreas, e as não sulfurosas são as não sulfurosas, ponto. Essas sulfurosas, elas vão oxidar composto inorgânico. O que seria um composto inorgânico? Um composto que não tem carbono.
Então, pode ser um gás hidrogênio, pode ser um H2S, que é o ácido sulfídrico, se eu não me engano. Sulfídrico não. Não é sulfídrico, sim. Olha só, não sabemos química básica. O ácido sulfídrico, etc. Enfim, e ela precisa necessariamente desse composto inorgânico, de sais, de luz e de dióxido de carbono. Aqui a gente tem duas reações para ilustrar, basicamente. Então, eu tenho essa combinação dessa molécula de dióxido de carbono com essa molécula de ácido sulfídrico, e isso forma. Isso aqui, na verdade, como é que eu posso dizer? É a fórmula geral de um carboidrato. Então, eu tenho que ter necessariamente carbono, hidrogênio e oxigênio. E eu tenho a produção desse carboidrato, então, de água e de dois enxofres. Numa bactéria sulfurosa aqui vai oxidar ácido sulfídrico. Já uma bactéria sulfurosa que oxida hidrogênio, H2 no caso, ela tem então essa junção do CO2 com duas moléculas de hidrogênio gasoso, né, que é essa maneira que a gente encontra teoricamente, porque a gente não encontra hidrogênio gasoso no meio ambiente, assim, é super livre e tudo mais, e aí forma essa base de carboidrato e forma água também, tá? Aqui, só um adendozinho, para a gente não perder muito o fio da meada, assim, desse paralelo, é que a gente tem também o processo de quimiossíntese. Então, o que é a quimiossíntese? Quimiossíntese também é uma síntese de matéria orgânica, só que essa síntese, ela vai acontecer sem a presença de energia luminosa. Então, tipo, ela não vai usar a luz solar, uma luz artificial, para produzir essa energia, esse composto no final. Então, o que acontece? Ela vai oxidar substâncias inorgânicas e vai gerar subprodutos, e essa oxidação ela vai liberar energia. A energia liberada por essa oxidação vai ser utilizada para elas fazerem a síntese de substâncias orgânicas. Tudo bem? Como nem tudo são flores, a gente tem alguns fatores que influenciam a fotossíntese. São 4 os principais, então são luz, pigmentos, temperatura e dióxido de carbono, tá? O que acontece na luz? A luz, a gente tem concentrações razoáveis para que a fotossíntese ocorra. Então aqui ela cresce até um determinado ponto e a partir disso ela fica constante. O que isso significa? O que esse gráfico traz pra gente? Ele fala pra gente que, olha, você pode botar muita, 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 muita luz na planta, mas não adianta. Ela vai fazer a fotossíntese com a mesma taxa, tá? Porque ela tem um valor de saturação, digamos assim. Um outro conceito é o ponto de compensação fótico. O que é esse ponto de compensação fótico? As plantas, elas têm duas atividades principais, assim, que é a fotossíntese, que a gente tratou nessas duas últimas aulas, né? Essa e a anterior, e a respiração celular, respiração vegetal, como vocês preferirem chamar. O que acontece? A respiração celular, ela é a maneira de gastar essa glicose produzida, inclusive é o tema da nossa próxima aula, das nossas próximas 2 aulas, se eu não me engano. Enfim, e aí ela vai ser mais ou menos o processo de consumo, então que essa glicose, ela vai voltar de novo a ser CO2, tá? E o que é esse ponto de compensação? É um ponto em que os gráficos de fotossíntese e respiração se cruzam, e isso significa que a planta, o tanto que ela produz, é o tanto que ela consome. É isso, assim, essa é a definição. Ela não tá com um saldo positivo ou negativo, ela tá neutra. Ela produziu X, consumiu X. Aí aqui no caso, mais pra frente do gráfico, ela produziu X e consumiu, ela produziu, no caso, 4x, mas ela só consumiu 2x, por exemplo, tá? Olha, só falando de x, a matemática tá diferente, né, gente? E aí a gente tem outro gráfico para ilustrar também que os pontos de compensação fótico, eles podem variar. Então, uma planta de sombra, ela tem um ponto de compensação fótico mais cedo, tipo, numa taxa menor, no caso, com uma menor intensidade luminosa.
do que a planta de sol. Então, a planta de sol ela é capaz de comportar muito mais, ou não comportar, mas assim, ela vai absorver muito mais energia, essas coisas. Então, ela vai ser mais afetada, teoricamente, e pode produzir até um pouco mais. Mas, no final, a gente vê aqui que eles acabam produzindo a mesma coisa. É só esse ponto mesmo que acontece mais tardiamente em uma e mais rápido na outra, tá? Um outro fator super importante que um gráfico porcamente completado por mim, porque no gráfico que eu peguei na internet não tinha o resto da parte que eu gostaria que tivesse. CO2. O que acontece? O CO2, ele é ali ele pode ser o amor ou pode ser a dor da planta. O que acontece? A gente tem aqui, aqui eu não tenho CO2. Aqui nesse gráfico é concentração por taxa. Aí eu vou colocando CO2 no meio, CO2, 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 e aí eu chego num ponto que no gráfico está marcado por 0,2%, mas pode variar, acho que entre 0,2 e 0,3%, que é um ponto que a gente chama de ponto de saturação. Não adianta colocar mais CO2 no meio, que a planta não vai aumentar a taxa dela de fotossíntese. Aí, o que acontece? Você vai botando CO2 e aumentando a concentração. Qual é o ponto? Não é igual a luz, que tá tudo bem, assim, que tudo bem, tá batendo a luz, mas eu não tô tendo nenhum problema significativo. Esse CO2, ele vai chegar num ponto em que ele vai ficar tóxico para a planta. E aí sim ela vai reduzir a sua taxa de fotossíntese, tá? Um outro fator importante também, como tudo para as plantas, mães de planta, por favor, deem like no vídeo, é a temperatura. A temperatura ela é um fator extremamente importante para a regulação da fotossíntese. Então, eu tenho aqui uma temperatura baixa, aí eu vou aumentando essa temperatura, vou aumentando a taxa de fotossíntese, e aí chega num ponto, que é o valor ótimo, que a gente tem, como é que eu posso dizer? A gente tem assim, o pico de fotossíntese. Aquela temperatura é perfeita para a gente fazer a fotossíntese, né? Só que aí, se eu vou aumentando a temperatura, a taxa de fotossíntese cai. Então, eu não posso ter toda a temperatura do mundo, assim, toda a temperatura do mundo não. Mas eu não posso ter temperaturas muito altas, porque isso implica no balanço osmótico da planta também, nessa questão dela estar perdendo muita água. Porque como que ela vai produzir coisas se ela está perdendo muita água, por exemplo? Não é viável. Os estômagos acabam fechando e tudo mais. Enfim, coisas que a gente vai ver mais pra frente, na parte de fisiologia propriamente dita. E por último, a gente tem os pigmentos, que assim, as plantas elas têm pigmentos, tipo carotenoides, clorofila, enfim, clorofila B. E esses pigmentos, eles podem auxiliar e auxiliam de fato na absorção da luz, porque assim, o que é a luz? A luz, ela são ondas eletromagnéticas que possuem diferentes comprimentos. Então, e aí quando ela abre, que faz aquele espectro visível, a gente sabe que o vermelho é um comprimento, o roxo é outro, o azul é outro, o amarelo é outro. E aí, você ter muitos pigmentos que captam comprimentos de ondas diferentes faz com que otimize um pouco o seu trabalho, né, enquanto planta, de absorver mais, perceber mais luz e, consequentemente, fazer mais fotossíntese, dependendo da situação, né? Que a gente vê que só jogar luz, 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 luz acaba não sendo suficiente, né? E, por fim, a gente tem algumas maneiras. Por fim mesmo, agora. Eu juro, mais ou menos. Não sei. Talvez seja o penúltimo, talvez seja o último. É o último, tá? Por fim, a gente tem maneiras de demonstrar a fotossíntese, que é o quê? Fazendo alguns experimentos. Eu vou passar bem rapidinho, porque esses experimentos eles estão na apostila bem detalhados, então eu vou deixar como sugestão de leitura. Mas assim, um indício de fotossíntese é o desprendimento de bolhas de oxigênio gasoso. Lembrando que esse oxigênio gasoso, ele vem da fotólise da água. Lembra? A água incide luz ali no negócio, libera O2, libera H+, enfim. E aí, quando você tem um sistema equilibrado, digamos assim, e aí aqui eles perceberam que a elódia, que tinha desprendimento de O2 das folhas da elódia, isso é um indício de que a gente tem uma fotossíntese acontecendo. Outra coisa, uma outra maneira que eles acharam, eles pegaram uma folha e aí eles fizeram análise do peso seco dela de manhã, e à tarde. E aí eles puderam constatar que o peso da planta, da folha, ele aumentava no período da tarde por conta da matéria orgânica que foi produzida. Ok.
sem objeções. E aí um outro experimento que é muito legal, que é o experimento da síntese de amido. Então eles pegaram uma folha, eles recobriram ela toda com papel alumínio. Então estava isolada de luz, digamos assim. Então todo o amido que essa planta produziu nos últimos dias, enfim, que ela tinha armazenado, foi consumido. Passados 3 dias, eles pegaram essa folha com esse papel alumínio e eles cortaram um A, né, no experimento da apostila, no caso. Eles cortaram um A e deixaram só aquele A exposto. E aí eles deixaram ali bonitinha, tipo, essa planta ela estava exposta com a luz, mas só a parte rasgadinha, recortada no caso, estaria percebendo aquela luz. E aí o que aconteceu? Passou um tempo, beleza, e aí eles fizeram uma técnica de coloração, que os iodo, eles usaram o iodo porque o iodo ele tem afinidade por amido, eles fizeram também uma técnica para tirar a clorofila e tudo mais, e aí quando eles revelaram essa coisa com o iodo, eles perceberam que só estava roxinho no lugar que estava exposto. O roxinho significa o quê? Que ele tinha amido. Então, se só estava roxinho no lugar que foi exposto, leva a gente a concluir que só tem fotossíntese quando tem luz, ok? Terminamos a nossa fotossíntese, fotossintetizamos, tá? E é isso, gente. Beijo.